quando eu me formei em 1992, o projeto de final de curso, eu decidi abordar, junto com a jornalista Lissama Cantalice, a gente fez 2 documentários sobre os cinemas antigos do Recife, né? Naquela época a gente estava vivendo os últimos suspiros desses cinemas grandes do passado. Um deles é sobre o seu Alexandre, que foi operador de projeção durante 40 anos no Arte Palácio, que inclusive fechou no mês que a gente exibiu, apresentou o trabalho pronto pela primeira vez, julho de 92. E o outro, Casa de Imagem, era sobre os cinemas de bairro que já tinham fechados. Então, essa ideia da ruína, né, do espaço abandonado, ou espaço que se transforma em outra coisa, é uma coisa que eu já venho acompanhando há muito tempo. Por exemplo, a gente está aqui no auditório da TV Jornal, é impossível não sentir, não lembrar que esse auditório ele é muito importante na história da cultura pernambucana, na história da televisão pernambucana, né? Ele tem já mais de 50 anos, talvez acho que quase 60 anos, e ele teve uma participação gigante na ideia de cultura popular a partir da televisão, a partir de um meio de massa que aqui no Recife começou, eu acho que nos anos 60, exatamente com essa televisão aqui. E ele está, me parece, bem intacto para algo que em termos de Brasil é antigo, né? Então, isso sempre me chama a atenção, esses espaços, a história que está impregnada nesses espaços, e eu acho que eu venho, na verdade, enfocando isso há um bom tempo já, nos curtas-metragens. Tem um curta de 1 minuto que está no YouTube, que é o Paz dessa Casa. O próprio Som ao Redor, o Recife Frio. E, claro, o Aquários agora, que é especificamente uma história sobre preservação e uma história sobre história, né? Sobre relíquias e arqueologia, de uma certa forma. Então, as referências aos cinemas, eu juro que elas surgem de maneira natural, espontânea, não é que eu tenho que... Eu não estou pagando promessa para alguém, eu tenho que incluir uma referência ao moderno em Aquários e mostrar um cinema em ruínas no Som ao Redor, que é um cinema de um engenho, né? Engenhos eram sociedades completas, que tinham escola, correio, cinemas. Eu realmente acho que esses pequenos elementos e citações e referências acrescentam alguma coisa a essa história que eu estou tentando contar. E claro que hoje eu tenho 47 anos e eu tive a sorte de na infância ainda ter acesso aos grandes cinemas, né? Digamos, a sala de cinema no seu modelo original, né? Porque a partir dos anos 80, principalmente no Brasil, anos 90, a sala de cinema passou por uma alteração. Ela foi atualizada do que ela era antes, ou seja, grande e na rua, e ela foi para dentro dos shopping centers, que também é um desenvolvimento recente na sociedade. E quando ela foi para os shoppings, por uma questão de mercado, a sala de cinema perdeu muito da atmosfera, né? do clima, da história. Muito embora os números talvez provem o contrário, porque os números dos multiplexes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, são muito grandes em termos de público. É uma máquina de fazer dinheiro muito bem feita, né? Curiosamente, os cinemas antigos eles também eram máquinas de fazer dinheiro, só que eles entraram num tipo de decadência por causa da configuração das cidades, né? Que é uma coisa que também eu abordo em Aquários, no Som ao Redor, em Recife Frio e Eletrodoméstica. Então, tendo vivido esses últimos momentos, né, talvez eu tenha tido a sorte de viver as últimas 2 décadas e meia de uma cultura de cinema clássica, de rua, né? Porque eu cresci indo para o moderno, que aparece em Aquários, eu cresci indo para o Veneza, para o São Luís, que sobreviveu, o único que sobreviveu. Eu vi filmes no Boa Vista, no Ritz, no Astor, vi filmes no Trianon,
Então, tudo isso eu carrego em mim ainda. Eu nunca vou deixar, e você pode perguntar a qualquer cinéfilo mais velho, ele ou ela vai te dizer, terá lembranças bem vívidas, né, do que foi viver essa época. E eu ainda acho que, mesmo tendo perdido tanta coisa, nós no Recife temos muita sorte de ter o São Luís, né? O São Luís ele foi mantido por uma série de fatores. Em primeiro lugar, inclusive, pelo próprio amor da empresa Severiano Ribeiro, que respeita o trabalho do patriarca, que o São Luís foi meio que um menino dos olhos dele, Luiz Severiano Ribeiro Filho, se eu não me engano, Júnior. Mas também porque o público pernambucano, a cultura pernambucana, o Recife, meio que tem um caso muito inusitado de paixão pelo São Luís. Ele sobreviveu, né? E muitas outras cidades não têm nada para mostrar, né? Nada sobreviveu. Então o Recife está numa classe muito privilegiada de ter conseguido manter o seu grande palácio de cinema, que é o São Luís. E, felizmente, ele é muito bem utilizado, acredito eu. Ele também faz parte de algo que é extremamente raro, e que, na verdade, não é nem raro, eu não vejo em nenhuma outra cidade do Brasil, que é ele ser a sala número 1 de uma produção que é daqui. Ou seja, os filmes são feitos aqui e ele já tem um espaço espetacular onde os filmes são exibidos. E eles atraem milhares e milhares de pessoas. Não é que o São Luís programa porque é pernambucano e ninguém vai ver. O São Luís programa porque é pernambucano, porque é bom e muita gente vai ver. Então, realmente é uma situação muito peculiar a de Recife, Pernambuco. Boa, muito boa.